Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, estamos reunidos aqui através deste vídeo para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho do dia. Desde já eu peço que você compartilhe este vídeo com todos os seus vizinhos, com todos os seus colegas, para que eles também possam fazer a reflexão do Evangelho junto conosco. Assim, fazendo isso, você também ajuda a evangelizar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, reunidos através deste vídeo para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho, hoje
celebramos o 13º domingo do tempo comum, dando prosseguimento a esse tempo litúrgico que se chama tempo comum, onde nós vamos ver em praticamente todos os evangelhos que compõem este tempo litúrgico, nós vamos ver a maior parte da vida pública de Jesus, onde nós vamos ver seus diversos milagres, como nós hoje podemos acompanhar 2 desses grandes milagres que Jesus realizava: a cura da filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. E hoje o evangelho que acompanha esta celebração é o evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Fatos que compõem este episódio deste evangelho de hoje são bastante importantes e bastante contemplativos para esse domingo. Primeiro, vemos a mulher com hemorragia que tocou as vestimentas de Jesus. E a mulher pensava assim: se eu ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E nós precisamos ter esse pensamento, ter essa mesma atitude e essa mesma coragem que essa mulher teve ao adentrar a multidão, ao entrar em meia multidão. Era muito difícil, na época de Jesus, as pessoas conseguir parar ele para conversar, para elogiá-lo, para até mesmo falar com ele. Então a atitude desta mulher que tinha hemorragia, ela foi bastante corajosa nesse ponto. E é curioso que Jesus sente que alguma pessoa tocou em seu manto, tocou em suas vestes. Tanto que ele ainda para e pergunta: quem me tocou? Claramente nós podemos pensar que os discípulos acharam que Jesus levou um pouco no sarcasmo, né? Tanta gente, tanta multidão, todo mundo se apertando cada vez mais, se espremendo cada vez mais para poder pelo menos ouvir a voz dele, para ao menos passar perto dele. E ele ainda pergunta quem toca ele. É isso que eu imagino a reação dos discípulos. No domingo passado, vemos os discípulos que acordaram Jesus, que se desesperaram na tempestade. E hoje nós vemos os discípulos que interrogam Jesus sobre a mulher ter tocado em suas vestes. Outro fato bastante contemplativo é o fato de Jesus, ao chegar na casa de Jairo e ao saber que a menina já havia morrido, já havia falecido, ao saber que a menina estava morta, Jesus diz: para que eu choro? Para que eu pranto? A menina não está morta, a menina está dormindo. Claramente as pessoas que estavam lá, no momento em que Jesus chega, eles achavam: esse homem é louco. Como é que ele pode dizer que essa menina que está morta, que não respira mais, que não tem um coração que bate mais, como é que ele pode dizer que essa menina está dormindo? Aí que entra o momento da reflexão, da contemplação. Quando Jesus está presente, não precisamos ter dúvida. Quando Jesus está presente, não há questionamento.
E nós precisamos colocar isso como primeiro ponto do cristão. E é para fazer da nossa vida um milagre. Então, toda vez que nós duvidarmos da nossa própria fé, vamos nos lembrar da filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus. Jesus que se autodomina. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ressuscitará. Então, se nós cremos em Cristo, nós ressuscitaremos com Ele, por Ele, para Ele também. Então, querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, que tenhamos o mesmo espírito e a mesma fé que Jairo teve ao receber a notícia de que sua filha estava morta. E são dois fatos, rapidamente, vale a pena ressaltar. No momento que Jesus soube que a filha de Jairo estava morta, Jesus vai ao encontro dela. Mas com a mulher com hemorragia, as coisas são invertidas. Ao invés de Jesus ir ao encontro dela, ela vem ao encontro de Jesus. Tá aí o cristão que vive no seu próprio quadrado, o cristão que vive preso, que parece colado. Esse não é um cristão de verdade, porque o cristão de verdade sai ao encontro de Cristo, e Cristo pode estar no irmão necessitado, pode estar em qualquer pessoa, pode estar desde a pessoa mais humilde, mais necessitada do que a pessoa que nós não conseguimos imaginar. Então, vamos ter fé. Jesus falou no Evangelho de hoje: não basta ter medo, basta ter fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, agradeço você que participou desse momento de reflexão junto conosco. Peço mais uma vez que você compartilhe este vídeo com seus vizinhos, com seus amigos, para que eles também possam refletir junto conosco. E agora vamos fazer o sinal do cristão, o sinal da cruz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Aleluia.